A paz do Senhor, amados. O maná de hoje está no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler do capítulo 3 ao do versículo 1 ao versículo 8, perdão. Shnira Suri Kantarabá Seriá, junto comigo, quando vocês lerem a palavra, amados, sempre orem pedindo entendimento a Deus. Pai, em nome de Jesus, chegamos agora, Senhor, para ler a Tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós através das Tuas Escrituras. Senhor, revela para nós, pequeninos, Pai, na medida Tua, Senhor, que é perfeita e agradável, Pai, para que possamos nos encher da Tua palavra, guardar em nossos corações para que possamos viver retamente conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, é repreendido agora todo espírito imundo que tentar atrapalhar a leitura da palavra. Que sejamos, ó Pai, solos férteis para receber a Tua semente, que é a palavra de vida. Em nome de Jesus te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Amém? Sim, meus amados, havia dissensão entre a igreja de Cristo. Uns se dizendo ser discípulos de Paulo, outros se dizendo ser discípulo de Apolo. Havendo dissensões entre a igreja, sendo que o Senhor é um só, o Evangelho de Cristo. Porque tanto Paulo como Apolo falavam da palavra do Senhor, para que todos que aquilo escutassem crescem na verdade chamada Jesus. Não é homens que têm que disputar entre si algo. Não pode haver dissensões entre as igrejas. Assim como até hoje ainda há brigas de placas de igreja. Meu ministério, minhas ovelhas. O Evangelho de Jesus tem que ser pregado. As ovelhas que Deus deu para você cuidar, elas são do Senhor, não são suas. Amados, nós somos livres em Cristo. Nós temos um único dono, Jesus. Foi o seu sangue naquela cruz que nos comprou a nossa liberdade. Devemos andar em retidão com a palavra do Senhor. Porque se há contendas e dissensões entre nós que seguimos a Jesus, certamente não estamos cumprindo o mandamento do Senhor, que é amar o próximo. Não deveis haver contendas, o reino dividido não subsiste. Deus não aprova. Yeshua, Jesus, derramou seu sangue para sermos livres. Não venham homens a querer algemá-los, amarrá-los.
Amados, vocês são livres. Devemos sim congregar numa casa. Devemos sim estarmos numa casa e a ela e ao pastor orar pela vida daquele pastor que cuida, que zela por cada um. Mas somos livres para visitar outros apriscos, porque todos são de Deus. Somos livres para visitar os nossos irmãos na outra casa e confraternizarmos juntamente, porque como queremos ir para o céu, como queremos estar junto no céu, se aqui embaixo ficam discutindo coisas que não agradam a Deus, disputando belezas, poderes. Todo poder vem de Deus. Parem com esse tipo de atitude. Pois todo aquele que servir de pedra de tropeço, o dia encontrará o rei e prestará contas. Nós, sacerdotes, apóstolos, pastores, bispos, presbíteros, nós não temos propriedade, nós não somos dono das ovelhas do Senhor. Nós cuidamos, zelamos, ensinando, orando, curando as suas feridas. Todas as ovelhas são de Jesus. E prestaremos contas ao Senhor de como temos tratado. Jesus, Mestre, é por amor que Ele nos chama e nos conquista, jamais por força, jamais por imposição. Assim como o apóstolo Paulo aqui exortava a igreja, porque se agem dessa forma são carnais, porque estão ouvindo a homens e não ao Espírito do Senhor, ao qual diz que nós, igreja, somos o corpo de Cristo e não devemos estar divididos, devemos estar unidos, porque é assim que o Senhor nos quer. Ou por acaso acham que subindo ao céu irá ter separações? Estes aqui para cá, estes ali para lá. Toda a separação vai ocorrer aqui embaixo. Para a direita as ovelhas, para a esquerda os bodes. E todos aqueles que subirem é numa só voz. Jesus é o bom pastor. Ele deu a sua vida por nós. Não se algemem. Não se algemem. Respeitem, sim. Orem, sim. Pelos seus pastores, pelos seus irmãos, por todos. Não gerem contendas infindadas. Não gerem divisões, porque o reino de Jesus, o reino de Deus, ao qual Jesus nos chama, não é dividido. Não basta somente lermos a palavra do Senhor. Vamos começar a viver a palavra do Senhor, seguindo seus mandamentos de amor. Amor ao Pai, amor ao próximo, compaixão, zelo. Não somos presos,
não somos forçados. Que bom se todas as igrejas se visitassem. Que bom se todas as igrejas já fossem se conhecendo na adoração a Deus. Porque o Evangelho é um só. O Evangelho de Cristo é um só. Se tentarem pregar outro Evangelho diferente, não vem do Senhor. Estejamos claros na palavra de Deus. Muitos vão dizer que já leram a palavra que várias e várias vezes, conhecedores da palavra. E eu aqui vos afirmo, Satanás é conhecedor da palavra mais que muitos homens aqui, que andam pela terra. Não adianta você somente conhecer a palavra, se não praticar a vontade do Pai. Parem com disputas infundadas, disputas carnais. Sejamos mais unidos, como irmãos, um fraterno amor, com respeito, trocando aprendizado e não ofensas, trocando conhecimentos, gestos de compaixão e não farpas e não palavras de ofensa. Ai dos líderes que não ensinarem a sua casa. A palavra de Deus nos diz: se soubesses que compaixão eu quero, que misericórdia eu quero, e não sacrifício, saberiam a vontade do Pai. A Escritura está aberta. O Espírito Santo ainda está conosco para nos guiar e nos ensinar. Usem da sabedoria que Deus lhe deu. Peçam entendimento. Não se prendam e nem tampouco briguem. Jamais. Não agrada ao Senhor ver seus filhos brigando. É como se lessem a sua palavra e não a entendessem. Então peçam entendimento. Lembrem-se, reino dividido não subsiste. Nós, líderes, trazemos ao povo a palavra de Deus, a sua revelação. Mas quem faz essa palavra, essa semente crescer no coração de cada um é Deus. E Yeshua, quando você abre a porta do seu coração e deixa Jesus entrar, Ele trabalha na tua vida. Amém? Shalom, meus amados. Graça e paz estejam com todos. Não esqueçam de adorar ao Senhor na sua oração, agradecer ao dia de hoje. Agradecer, meus amados, porque ainda temos um sopro de vida. Enquanto há sopro de vida, há tempo de nos reconciliarmos com o Pai. Amém? Tenha uma boa noite.